E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui com muita alegria em nossos corações para continuarmos o estudo da obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos retomar o nosso estudo do capítulo 11 do livro Nosso Lar. Nós, no programa passado, conversamos sobre aquele fluxo de internações na colônia Nosso Lar. Aqueles que já estavam aptos a adentrar a colônia, isto é, que já estavam com boa vontade, com relativo equilíbrio, que já estavam, não estavam mais revoltados contra Deus, contra o mundo, eles já conseguem ser admitidos na colônia para tratamento, para que depois, do tratamento um aprendizado e logo depois um retorno à reencarnação na Terra. A maioria dos habitantes. É isso que acontece. Então, a gente vai retomar aqui a leitura do 13º parágrafo. A gente chegou a ler um pouco, mas para fazer sentido, vamos começar novamente o 13º parágrafo. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Isto é, quando aqueles que chegam, já adentraram o nosso lar, mas ainda estão meio desequilibrados, perturbados, eles vão ter que ser internados no Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, eles são admitidos aos trabalhos de auxílio. Então, eles passam de doentes a tarefeiros. Mas isso vai depender do estado emocional de cada um. Uns mais rápidos, outros mais demoradamente. A gente lembra que o André Luiz, quando ele está internado na enfermaria, que ele ouve... Não é que ele ouve assim uma música diferente, ele logo pede o Lísias para levar ele para assistir a oração, porque o Lísias diz para ele, é a hora do Ângelus, é a hora que toda a colônia para rezar para Maria de Nazaré, não é? Para rezar para Jesus, para Deus, para fazer as orações. E ele fala, eu quero ir ver, eu posso ir? Então ele mesmo... cambaleando, imagino eu, mesmo assim ainda, abalado com essa nova situação, ele levanta e vai assistir a oração de pé, na janela. Então, uns vão conseguir se recuperar mais rápido e começar a trabalhar na colônia do que outros. Isso é uma coisa mais pessoal. Tereza, isso você está falando da questão do aprendizado, né? Cada um aprendizado é diferente. Você falou de uns aprendem mais rápido do que os outros. Nisso nós vemos uma mensagem no livro Ceareiros de Volta, que eu não me recordo a página que é. Inclusive na segunda-feira até comentamos isso no centro, na reunião. Desculpa. Os espíritos nos informam que muitos de nós encarnados aqui na Terra, porque o livro Ceareiros de Volta ele está mais direcionado para os espíritas, na questão da responsabilidade, né? Do conhecimento que já adquire. E numa das mensagens desse livro, os espíritos nos informam que muitos de nós temos os nossos nomes ligados a planetas que já são de regeneração. O que é isso?
muitos já conviveram conosco, na nossa família espiritual, que conviveram conosco, já estão lá. Né? Já estão lá. E nós vamos ver aqui no nosso lar, já estão lá em condições evolutivas muito melhores. E nós vamos ver também no nosso lar, posteriormente, a entidade veneranda, que também toma conta aqui da colônia. Ela diz, uma das ministras do auxílio. E ela é relatado que ela ainda aguarda espíritos que conviveram com ela há mais de 800 anos, eu acho. Mais de 1000 anos. É por aí. É um tempão. É um tempo. Então, muitos que já conviveram conosco nessa questão que a Teresa comentou sobre o aprendizado. Tanto que ele vai dizer que, novamente, ele vai repetir que no curso de 10 anos, raríssimos vão ao Ministério da União Divina. Ele vai repetir Por isso. Por quê? Não é porque ele foi... É o raciocínio que nós temos que ter já na ideia mudada com relação à vida, né? Que o Espiritismo nos traz. O aprendizado de um é mais rápido que o outro, porque um teve mais vontade do que o outro. É lógico. Isso aí é básico. Quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Geralmente a gente tem mais vontade pro lado errado. Mas nós fazemos, é a vontade, não é? É Saulo de Tarso. Quando direcionou a vontade dele para Jesus, ninguém segurou. Ele tornou o que se tornou, né? Isso. Então é isso. Vou repetir. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos nos trabalhos do auxílio, da comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. Então, em nosso lar, a gente vê que há todo um trabalho, há todo um esforço sincero para que você alcance posições melhores, né? Que você alcance mais conhecimento, para que você equilibre melhor suas emoções. Você, aos poucos, você vai conseguindo galgar novos patamares, né? Mas lembrando aquilo que Lísias disse, lá em nosso lar, e eu acho que com certeza em todas as outras colônias superiores, o progresso é feito baseado no esforço, na boa vontade, na sinceridade, no equilíbrio. Teresa, interessante é que não é questão do trabalho, é como se trabalha, não é? Nós já falamos isso em programas anteriores, é como você faz a tarefa. É como você exerce, de que jeito. Porque, por exemplo, no livro Sexo e Destino, que é uma das penúltima obra da série, no livro Sexo e Destino, o personagem vou lembrar aqui dele agora, peraí. Ele é o pai da dona Beatriz, exatamente. Moreira, Neves. não. Pedro Neves, exatamente. Pedro Neves. Isso. O personagem Pedro Neves, ele está desencarnado há um bom tempo. 40 anos. 40 anos. Ele é trabalhador no mundo. Não, 40 anos no trabalho do bem. No trabalho do bem. E elogiado pelo André Luiz, lá no início do livro, o André Luiz faz questão de relatar o trabalho do Pedro Neves e tudo mais. Grande trabalhador. Quando a filha dele, que já é uma senhora encarnada, ela está com câncer, ele está desencarnando, ele tem a permissão, eu acho que ele insistiu, mas ele tem a permissão para ir acompanhar a filha em casa, aqui na Terra, né? Aqui no plano encarnado, nos últimos momentos dela. Quando ele está nessa situação de acompanhamento da filha, ele vê uma cena que desequilibra ele. Ele vê o genro dele de namoro com a secretária, que está exercendo a função de enfermeira da filha dele, entenderam? Então, a filha dele está encarnada, o genro está encarnado, e ele vê o genro acariciando a mão de uma secretária. Aquilo revolta ele. E o André Luiz, meu Deus, mas você tinha que estar contente que ela está vindo para cá.
a questão do ponto de vista, né, que o Evangelho fala. Uns estão chorando lá porque ela está com câncer morrendo, e os do lado de cá estão contentes porque está vindo. E aí o Adriano fala, não, mas eu não suporto. E ele responde, mas eu não suporto ver isso. Ele está, como a Teresa lembrou, ele está há 40 anos. No serviço do bem. No nosso lar. É a colônia nosso lar. No serviço do bem. Mas bastou ele ver uma cena dessa, a filha com câncer. Mas aí é o interesse pessoal. Aí entra a questão, gente, do interesse pessoal. Postos de lado, que é do Livro dos Espíritos, das perguntas que eu mais gosto. E mexe a questão moral. Então, o interesse pessoal é que vai nos dizer a nós mesmos quem nós ainda somos. Esse, o Pedro Neves, apesar de grande... por décadas, trabalhador do plano espírito, trabalhador mesmo. Quando você fala que ele é trabalhador, ele não está enrolando, lá não tem como. Quando nós falamos aqui, repetimos a questão da ordem, da disciplina, da hierarquia. É trabalhador ou não é? Ele é, mas e aí o trabalho interno? Ele não fez. Ele não fez, e aí o trabalho interno ele não fez. Então não é trabalhar por trabalhar. Quer dizer, não fez tanto quanto deveria. Coitado, não fez tanto, não estamos julgando, porque nós somos, quem somos nós. Assim mesmo. Quem somos nós, daí vai pior. Então não é isso, é como nós trabalhamos. A questão aqui, nós só estamos repetindo o que o livro diz, é como não estamos querendo ensinar nada a ninguém. É só uma reflexão. É uma autorreflexão, primeiro para nós aqui que estamos falando. Então é como nós estamos fazendo, de que jeito nós estamos fazendo, porque é aí que vai ocorrer a transformação íntima. Aí sim é a ascensão real, aí é a hierarquia real, é a moral, não é? Então não é questão só de trabalhar. Sabe o que eu lembrei, Marco? Quando ele fala aqui, olha, dependendo, né, quando a gente, no caso, né, quando os doentes melhoram em nosso lar, eles são admitidos no auxílio, na comunicação, no esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para as futuras tarefas planetárias. Isso. E aí eu lembrei que imagine um médico cirurgião pediátrico. Meu Deus do céu. Para abrir um coraçãozinho, para pegar aquelas veiazinhas de um recém-nascido. Ele teve ou que não teve que se preparar no mundo espiritual? No domingo próximo passado, eu pensei nisso no aniversário da minha mãe. Aliás, um beijo para a senhora, viu? O aniversário da minha mãe é quando eu peguei os meus sobrinhos netos, que vieram gêmeos agora, estão com 2 meses? Quilos, 2 meses. 2 meses, nem sei. 2 Nasceram meses. com 2 quilos. Gente, para pegar aquilo é muito complicado. E eu que nasci de 900 gramas, hein? Bom, vamos lá. Então, para pegar aquilo é complicado. Para pegar, imagina abrir um coração. Na hora eu pensei nisso, como é que... Eu trabalhei em hospital um bom tempo e via, quando tinha alguma criança para pegar uma veia, um bebê, eu saía de perto, não aguentava ver. Porque, meu Deus, são os espíritos botando a mão ali. Eles, né? Com certeza, eles vieram com a organização física e mental bem equilibrados, porque você não pode ter a emotividade em desequilíbrio, porque como é que você vai, né, aquele bebezinho pequenininho de 2 quilos, 1 quilo e pouco, como é que vai fazer uma cirurgia? E a mão muito firme para não errar, porque qualquer milímetrozinho no lugar que já é tão pequenininho é um erro fatal. Então, aí a gente vê que realmente existem, né, profissões, trabalhadores que reencarnam muito bem preparados. Vieram além da organização física, a organização espiritual também muito bem trabalhado, para que pudessem, né, cumprir as suas tarefas, como ele coloca aqui, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então, todos os cirurgiões pediátricos não são cirurgiões pediátricos por acaso. Eles vieram preparados, com a permissão de Jesus, dos guias, porque eles vão lidar com criaturas humanas, com bebezinhos, que já é ruim para a gente pegar. Imagine você ter que abrir. Eu conheci um menino que ele, com 2 dias de vida, ele teve atresia do esôfago. O esôfago dele não era ligado no estômago. E ele teve que ser operado pelas costas com 2 dias de nascido. E Deus ajudou que ele não mamou, ele não ingeriu leite. Porque se ele tivesse ingerido, poderia ter ido
para os pulmões. Mas ele, graças a Deus, ele devia estar irrequieto, alguma coisa, e imagine esse cirurgião para abrir as costinhas de um bebê de 2 dias e fazer essa ligação. E aí, tem ou que não tem que vir preparado? Saindo de um campo para outro, né? Vamos botar no campo da aviação, né? Um Boeing com 500 lugares para subir, né? Decolar. A engenharia que você tem que ter ali, o controle, a mecânica do avião, são pessoas preparadas para aquilo, com certeza, para idealizar aquelas peças, né? E tudo, mas a engrenagem, que cuidam também, e os que cuidam também, né? Vamos supor, no caso do médico, a gente sabe que ele não atua sozinho, tem toda a enfermagem, né? Toda a equipe de enfermagem, até a da limpeza, porque um centro cirúrgico sem asepsia é um campo de infecção maravilhoso. Um avião, o piloto é muito importante, mas aquele que faz a manutenção, que cuida, que coloca o combustível, né? Também é muito importante. O Divaldo Pereira Franco, ele conta uma história nas suas palestras que um rapaz, eu acho que na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, ele foi ejetado, o avião dele foi bombardeado e ele foi ejetado do avião, né? E o paraquedas abriu. E ele conseguiu cair em terra firme, apesar de ter sido feito prisioneiro, ele conseguiu se salvar. Muitos anos depois, houve o encontro entre esses soldados, né, que lutaram na Guerra do Vietnã, e esse sobrevivente, esse rapaz que era piloto, ele encontrou quem havia embrulhado o paraquedas dele de maneira eficiente, e ele pôde ser salvo graças a esse homem também, né? Graças a Deus em primeiro lugar, e a esse homem que cumpriu o seu dever corretamente. Então, aí o Divaldo fala, a gente sempre tem que se lembrar também de agradecer aquele que dobrou o nosso paraquedas. E na nossa vida nós temos várias pessoas que dobram os nossos paraquedas, entre aspas, todos os dias. Não é aquele motorista do ônibus, que é o motorista que sabe cumprir o seu dever, que não é desequilibrado, que anda direitinho, não é? E tantos outros exemplos. Então, o cirurgião é importante, sim, mas o enfermeiro também, o técnico de enfermagem, o pessoal dos serviços gerais que fazem a limpeza, né? Realmente, nós somos um conjunto. Agora, e para ser eficiente, todas as peças têm que estar em equilíbrio. Abrangendo um pouco mais o raciocínio, Tereza, ele fala aqui, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias, que é esses exemplos que nós estamos dando. Sim. Com eficiência, tudo bem. Mas a questão moral vai ser posta à prova junto com isso. O que não quer dizer que eu me preparei com eficiência para a futura tarefa planetária naquele serviço, é que moralmente eu estou ok. Não, não é assim. Às vezes o proveito da profissão é que vai me elevar moralmente, vai me ajudar. Me ajudar. Exemplo disso que nós temos na obra de André Luiz é no livro Entre a Terra e o Céu. Aquele enfermeiro é Mário Silva. Mário Silva, personagem do livro, ele é um rapaz trabalhador, correto, elogiado pelos colegas, pelo chefe, todo mundo gosta dele, Mas numa situação do livro lá... O interesse pessoal. Que aí entrou a questão do interesse pessoal, quando ele vai dar injeção no menino, numa criança de 5 anos, parece que é o Júlio, ele tem vontade... Não, 2 anos. 2 anos, né? Já é o segundo encarnação do Júlio. Com 2 anos, ele tem vontade de matar o menino. Porque tem raiva da mãe. Aí quem quiser ler a história, porque tem raiva da mãe, interesse pessoal. Mas a questão do Júlio também, se for encarnação, eles se engalfinharam lá um século atrás. E aí entrou a intuição junto com a consciência. Ele tem vontade de matar o menino. E aí os espíritos têm que dar passe, porque das mãos dele, enfermeiro, eficiente, trabalhador, elogiado. Se preparou, como a Tereza colocou aqui, questão do cirurgião, do enfermeiro e tudo mais. Se preparou. Mas na hora lá do, vamos dizer assim, do vamos ver, que é a nossa hora do dia a dia, o interesse pessoal entrou
Aí entrou e aí das mãos dele, é muito interessante, das mãos dele saem fluidos pastosos negros que vão em direção ao Júlio, a criança, e os espíritos têm que limpar aquilo ali. O André Luiz presencia aquilo ali, o André Luiz que limpa não, mas os outros, acho que é o guia do, esqueci agora o nome, do Entre a Terra e o Céu. Clarence. O Clarence. É o Clarence? É o Clarence. Então é o Clarence. E limpa, dá o passe e limpa. E aí o André Luiz fica abismado, meu Deus, como pode ser isso? Quer dizer, ele é uma pessoa eficiente, mas aí, pela segunda vez ou terceira nós falamos, então nós vamos ler aqui no Livro dos Espíritos, rapidinho. É questão do interesse pessoal, que é o que a Teresa colocou de novo. Eu de novo? Foi ela. Então, é o Pedro na pergunta, Neves, na pergunta de número 895 do Livro dos Espíritos. É o capítulo da perfeição moral. Eu adoro essa pergunta, né? Sei por quê. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Mário Silva, um excelente enfermeiro profissional, elogiado, né? Mas qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Cobre, gente, você dá um polimento dele, passa um caolzinho, não sei se ainda tem caol, existe, fica brilhando e tal. Isso é perfeito, mas bastou um arranhãozinho e pronto, não é? Não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem, que é o Mário Silva, o personagem do livro. Olhando assim. Uma pessoa de bem. Enquanto enfermeiro. Excelente enfermeiro profissional, querido por todos, tratava todo mundo bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, porque é um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, que são aqueles 4 que adentraram no mistério da união divina, que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. É o Chico, é a Maria Teresa, é a Irmã Dulce e muitos outros tantos aí que estão anônimos, com certeza. Então, é o interesse pessoal. O que essa resposta é muito importante para nós nos autoconhecermos, porque o elogio é um perigo. Você é tão bonzinho, fulano é tão bonzinho, o Marco Antônio, a Teresa é tão boazinha, como dizia o avô dela, vai morar com a Ritinha. O avô da Teresa, a esposa dele, Dona Rita, a avó da Teresa, era muito braba. E aí, mas para os outros? Mas para os outros, gente, era um amor de pessoa. Fazia tudo por todo mundo, ajudava todo mundo. Sempre e aí rindo, as pessoas elogiavam brincando. O seu Joaquim, os dois desencarnados, se estiverem aqui, né, deve estar rindo. O seu Joaquim falou assim, vai lá, quando elogiava, vai lá morar com a Ritinha, vai lá. Então é isso, o interesse pessoal é isso. É esse aí que é a autovigilância nossa que tem que ser constante, nos vigiar para que realmente a pedra de toque, quando encostar na gente, a gente se reconheça que feriu, porque nós estamos colocando ainda aquela máscara que camufla e nos engana a nós mesmos, né? Sempre. Né? Isso. Bom, eu acho que é melhor a gente deixar, né, a conclusão desse parágrafo para o próximo programa, né? Que a gente possa, então, entender algumas coisas aqui, para resumir, não é? Nós vamos, se formos admitidos a uma colônia espiritual após a desencarnação, nós vamos ficar primeiro em tratamento, depois vamos estudar, mas provavelmente vamos ter que reencarnar, porque, como eu brinco, a gente ainda não tem a santidade de uma Madre Teresa de Calcutá, mas também ainda já não somos tão perversos quanto alguns criminosos, não é? Então, a gente vai ter que aprender muita coisa ainda, e só a reencarnação vai poder consolidar esse aprendizado dentro da gente. Então, não somos santos igual a Maria Teresa, mas talvez não sejamos tão perversos quanto alguns criminosos. Isso, né? Talvez. Vou botar o talvez aí. Quando o interesse pessoal chegar, não é? Vamos nos despedindo, agradecendo a todos pela companhia, que Deus possa abençoar seus lares. Que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.